direto ao ponto a participação do médico psiquiatra Rafael Moreno, que hoje fala sobre a saúde mental do professor. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia a todos. Pois é, como é que fica a saúde mental do professor com tantas dúvidas, né, incógnitas em relação a contratos, a pagamentos, a cortes de verbas, né, em universidades, enfim, de um modo geral, né? Como é que fica a saúde mental do professor? Pois é, aproveitando o gancho dessa questão aí do corte de verbas, né, achei importante falar sobre a saúde mental do professor, que há muito tempo vem sendo tema de pesquisa e de preocupação em relação aos resultados de pesquisa, mostrando de que é uma classe que tem muitos índices de burnout, um índice muito alto de depressão, de ansiedade. Lembrando que o papel do professor e do colégio, ele vem mudando ao longo da história, e isso fez com que alguns professores, principalmente os professores formados já há mais tempo, tenham muita dificuldade de se adaptar a esse novo colégio, esse novo forma de relacionamento do aluno, da família com o colégio. Tá? A gente tem hoje um problema que a gente visualiza que é muito a terceirização da educação, que é onde hoje a pessoa paga para o filho ser educado, e muitas vezes a família acaba não cobrando do filho e cobrando totalmente do colégio as obrigações sobre ensino, sobre questões até educacionais, né, de educação. Ou não se cobrando também, né? Muitas Exatamente. vezes. Terceirizando, né, culpando o colégio, que é mais fácil culpar, estou pagando, vou culpar. Tá? E junto com a questão da precarização do ensino público, que a gente vem aí ao longo dos anos, é difícil a gente ver que está melhorando, né? A gente visualiza ou a coisa andando de lado ou piorando, e em boa parte das vezes a desvalorização do papel do professor, que quem tem filho sabe o quão importante que é esse profissional. Se a pessoa está aqui trabalhando, foi em função dos professores. Então, a gente vê ao longo da história bastante coisa acontecendo de forma negativa para professores, e está justificando aí a procura hoje pela pedagogia, pelos cursos de licenciatura, ver como baixou ao longo dos anos. Hoje é raro a gente ver. Recentemente eu fiz um trabalho daquele programa Junior Achievement, que é de empreendedores da manhã nos colégios, e são raros as turmas onde tem pelo menos, que quer ser professor. Tá? Então vejam bem que dentro do privado, dentro do ensino público, poucos alunos também estão interessados em ser professores. O ensino à distância também fez com que mudasse bastante esse panorama da educação. Ou seja, existem vários motivos aí para os professores estarem estressados mesmo. Antigamente era o contrário, né? Antigamente ser professor era o sonho de muitas pessoas que estavam ali estudando, porque sabiam que pagava bem, além de ser uma profissão que, tu ser professor, eu acho que deve ser uma das profissões que mais dá prazer, porque tu vê o que tu transforma as pessoas, depois vê os teus alunos aí tendo sucesso nas suas carreiras. Mas também é importante a pessoa ser bem remunerada, ela ser reconhecida. E hoje em dia, acho que escola privada paga bem, né? Via de regra. Agora, as estaduais, principalmente, as municipais, dependendo do município também, acho que tem uma boa remuneração. E aí tu tem uma sobrecarga, não ter condições de trabalho, ter cortes de verbas, acaba desanimando, né? E aí quem perde é o país como um todo, né? Com certeza. E a questão da violência escolar também é um grande problema. Hoje nós temos as situações todas de violência de aluno contra o professor, e recentemente até a gente teve esse atentado, né, que foi divulgado, né, de um rapaz que entrou atirando, né, dentro do colégio, enfim, que era uma coisa que a gente não via antes no Brasil, via mais nos Estados Unidos, agora está começando a ter no Brasil, aumentando ainda mais a insegurança do professor. Tá? O reflexo disso, como eu falei, principalmente também em INSS, a gente vê cada vez mais encaminhamentos para incapacitação do trabalho por problemas de saúde mental, como uma das principais causas entre professores de afastamento do trabalho também. Uhum. E a gente não gostaria mais de falar em pandemia, né? Mas ainda tem muito reflexo da pandemia também. Teve muitas mudanças aí na forma de dar aula, né? Os professores tiveram que se adaptar rapidamente a lives, a conteúdo via internet, e essa cobrança vinha muito, né? Porque os alunos vão ser prejudicados, mas os professores também tiveram tiveram que modificar suas rotinas aí para poder atender dentro do possível, né, os estudantes. Com certeza, acho que a pandemia deu a rasteira final ali na educação ali, onde a gente já vinha com problemas, e aí quando veio a pandemia tiveram que se adaptar rapidamente.
E a gente percebe que essa adaptação, na maioria das vezes, não foi bem sucedida. A gente sabe que, principalmente, quanto mais inicial é a parte de educação, né, principalmente séries iniciais, a relação humana ela é necessária. Tá? Quanto séries finais, a gente consegue se adaptar melhor, mas uma criança se adaptar ao aprendizado online, isso é muito difícil. É difícil a gente justificar, inclusive, até com ciência, de que a gente consegue, por exemplo, alfabetizar através de alguma coisa online. E as pesquisas têm mostrado aí que realmente a gente está com uma defasagem aí, comparado aos anos anteriores, em relação a índice de alfabetização. Então, a pandemia teve um impacto também na educação das crianças, principalmente. Vamos trazer os lados positivos, que também tem, né? O lado positivo da pessoa ser professor, ser professora, ensinar, buscar, talvez também trazer o lado psicológico dela, essa alegria, essa satisfação, né, doutor? Também tem, é importante, né, porque a gente está indo por um caminho que não é um dos melhores. Então, a pessoa que tem essa vocação, que ela sabe que vai ter se não talvez totalmente financeiro, embora aqueles que se destacam acho que conseguem, né? Assim como em toda profissão, não dá para, eu vou passar num concurso e eu quero ganhar bem. Ok, só que tem que ver o que o concurso te oferece. Na iniciativa privada, em todos os setores é assim também. Se tu te destacar, tu vai conseguir uma boa remuneração, mas também tem esse lado positivo para a pessoa, né? Para o psicológico dela. Com certeza, com certeza. Eu fui professor por muitos anos, né? É muito legal a gente ver os nossos alunos agora trabalhando, né, se destacando, né, indo para outros lugares, trabalhando. A gente sabe que sempre ficam, pelo menos um pouquinho da gente, exemplos bons e exemplos ruins, né, ficam lá nesses alunos. E isso que é o bacana de ser o professor, né. Tá certo. Muito obrigada, doutor Rafael Moreno, médico psiquiatra, participa conosco sempre às segundas-feiras no quadro Direto ao Ponto. Um abraço a todos, então. Uma ótima semana, doutor.